paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Meus amados irmãos, olha só, hoje, nós estamos no nosso sexto áudio, glórias a Deus por isso, meus irmãos. O sexto áudio do nosso estudo Romanos, amém? Carta de Paulo aos Romanos. E nós paramos ontem no capítulo 6 e no verso 17. Vamos continuar a nossa leitura? Olha só o que diz a palavra de Deus, verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Viu? Se outrora a gente apresentava o nosso corpo, os membros do nosso corpo, para a imundícia do pecado, agora devemos apresentar esses mesmos para a santificação. Deu para entender? Então, agora a gente faz diferente, Verso 20. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Então a gente mal sabia, meus irmãos, que o que estávamos fazendo, na verdade, não teria fruto nenhum. Era um prazer momentâneo. Por exemplo, eu, antes de ser cristão, parecia que eu era muito feliz, mas era só aparência, porque quando eu estava sozinho, eu tinha uma vontade de tirar minha própria vida, sabe? Aquilo era algo que o inimigo já estava trabalhando para impedir Deus na minha vida. Agora veja o verso 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Olha só, a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, nós agora temos bastante conhecimento que o salário do pecado é a morte. Tá vendo? Então, pecou, terá um salário. Qual? A morte. E servir a Cristo é diferente. Capítulo 7, meus irmãos. Capítulo 7 e o verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Eu não vou entrar nesse debate com vocês agora, até porque eu dou palestra para casais. E um dia que você assistir a minhas palestras, você entenderá então o que eu estou dizendo nesse versículo. Quando você ver a minha palestra, Geralmente alguns pastores nem permitem que eu fale, meus irmãos, mas é o que está escrito aqui, A mulher casada, Então, quando ela está com o marido e ela, eles estão ligados. Mas se o marido morrer, ela está livre do marido. Então, ela pode casar-se de novo. Então, ela só poderia se divorciar por algum motivo de traição. Fora isso, não. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não, tá? Se você quiser saber mais, eu vou ter os meus PDFs. Meus PDFs são estudos que eu vou disponibilizar para vocês no valor de R$5, Depois eu vou falar mais um pouco. E aí lá tem um estudo completo sobre isso, São vários estudos sobre namoro, noivado e casamento, casamento sério. Você vai ver lá, tem bastante coisa, tá? Vamos lá? Verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto. Então, imagina, meus irmãos, olha o que está escrito aqui, tá? Se de repente o marido está vivo e ela se separa para casar com outro, olha o que a Bíblia fala. Não vou nem repetir, tá bom?
Verso 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Viu aí? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Por exemplo, o que ele está trazendo de explicação aqui agora é que, assim, a gente era casado com a lei, o pecado e a lei, pronto. Quando a lei agora não mais manda sobre nós, porque Cristo morreu por nós, cumprindo a lei, agora nós somos, então, noivos da graça. Que agora a gente pode pertencer a outro. Antes pertencíamos ao pecado, não pertencemos mais ao pecado, agora pertencemos a Cristo. Entendeu essa parte? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Então não estamos mais presos no pecado, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Na velhice da letra, olha só, que está apontando para a lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Pegou essa? Eu vou repetir. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência e a lei não dissesse, não cobiçarás. Tá vendo? Se a lei não falasse isso, eles não sabiam que o que eles estavam fazendo era pecado. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou de mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e morri. E o mandamento que era para a vida, achei que era para a morte, né? Então, eles entenderam ali o que Paulo estava explicando nessa situação aqui, né? Paulo passou para eles, deixou claro para eles, e eles estavam compreendendo essa situação. Agora, vamos continuar aqui, ó, verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, né? Então a gente agora entendeu que essa situação todinha estava assim nesse desenrolar, porque Paulo estava explicando para eles ali que eles estavam presos em leis, né? Então ele estava trazendo a clareza dessa situação para eles, né? Paulo precisava trazer esse tipo de ministração para eles. Verso 14, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha só, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu mas o pecado que habita em mim,
né? Agora Paulo deixa bem claro aqui, né, que o que estava dominando ele ali faz ele fazer uma coisa que não pode, né? Então ele precisa dar um jeito aí nessa situação com aqueles novos cristãos. Ele precisa dar um jeito, e qualquer jeito, passar a eles um grande entendimento de que o que eles estavam fazendo era errado, né? Bom, meus irmãos, eu sei que parece um pouco complexo, mas não é não. Você vai entender depois, tá? Olha só, lição de casa, né? Salmo 126, verso 5. Salmo 126, verso 5, né? Vamos para os aniversariantes de hoje, ó. Está fazendo aniversário hoje o jovem Ian Levi, filho da irmã Simone, lá da Bahia. Simone, um grande abraço. Ian Levi, feliz aniversário, meu amigo. Ele pertence ao grupo Cafezinho com Jesus, administradora missionária Silvana, né? Glórias a Deus por isso. Hoje também é aniversário do Wanderson, do grupo Cafezinho com Jesus, da irmã Mariela, né? Lá de Minas Gerais. Olha aí, meus irmãos, façam grupos, né? Mesmo que alguns saiam, não tem problema não, tá? Nos grupos que eu fiz, alguns irmãos estão saindo para entrar em outros grupos que eu fiz. Por quê? Eles estão tendo um pequeno probleminha lá que eu não vou comentar aqui, né? Ó. Bom, hoje também é aniversário do Arthur, do grupo Cafezinho com Jesus, da irmã Mariela, lá de Minas Gerais. Ele trabalha na empresa Igarapé, né? Feliz aniversário, Arthur. Mariela, muito obrigado, viu? Deus abençoa grandemente, minha amiga. Hoje também é aniversário da irmã Gleice e também seu aniversário de casamento, né? Então, parabéns, Gleice, a você, e parabéns a você e o Arnaldo. Hoje estão fazendo 9 anos de casado, né? Que bênção, Deus abençoa grandemente, e esse fruto, né, desse amor aí, ele possa continuar cada vez mais. Hoje também é aniversário da Georgina Lúcia, né? Amiga da Shirley. Georgina, feliz aniversário. A Shirley também te deseja e te parabeniza, né? Glórias a Deus por isso, né? Bom, hoje também é aniversário os sobrinhos da irmã Rosilene, lá do Paraná. São eles, o Mateus e o Iago Santos. E a Mateus Iago dos Santos e a Emanuele Vitória Cantarim. Feliz aniversário aos dois, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Deixa eu ver se eu tenho mais aniversariantes. Olha, hoje eu tenho bastante, hein? Bastante aniversariantes. Glórias a Deus. Ó, esse aqui eu já falei, né? Só esqueci de riscar aqui. Glórias a Deus. Quero aproveitar, meus irmãos, aqui, ó, e já dizer para vocês as minhas agendas, né? Ó. Dia 8 desse mês, eu vou estar na Igreja Congregação Assembleia de Deus, lá em São Bernardino, em Suzano, São Paulo. Vou estar dando uma pequena palestra, né, para os Dias dos Pais, Rua José Vicente de Paula, número 512, Jardim São Bernardino, em Suzano, né? Pastores Natanael e Edília. Amém? Espero você lá, viu? Meus irmãos, vocês que querem comprar o pendrive do Pastor Alex, esse pendrive, ele vem com 20 temas de estudos, né? E você pode até incluir no meio deles o estudo do Apocalipse completo, tá bom? E cada tema tem lá vários áudios. Custa R$65, você não paga frete e chega rapidinho na sua casa, tá? Você pode falar diretamente com o Wagner, até pelo WhatsApp, ó, 11 98176 8760. Bom, meus irmãos, eu paro por aqui e amanhã tem mais.